Hoje nós vamos ler terça-feira, no livro de Efésios, capítulo 5, verso 19, que diz assim: falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Há quem diga que na igreja primitiva não havia momentos de louvor em que a igreja cantava e adorava. Não parece ser isso que o texto nos transmite. Pelo menos Paulo com certeza gostava de louvar. Suas cartas estão repletas de canções em louvor ao Senhor e ele doutrina a igreja a usar essa linguagem para promover a comunhão com Deus e com os irmãos. Essa é uma linguagem universal entre os cristãos. Alguns louvam com uma orquestra, outros com tambores, ainda há os que louvam com palmas e danças, e aqueles que usam apenas as vozes, mas todos têm um único objetivo: louvar e adorar ao Senhor. Irmão, essa semana nós vamos falar muito sobre louvor, né? Só que, apesar de ser um assunto que nós vamos repetir durante toda a semana, o contexto eu quero trazer de uma forma bem diferente, né? Hoje eu quero falar sobre a importância do louvor na vida de um adorador verdadeiro e o que ele causa. Na verdade, o louvor, queridos, ele tem duas ações, ao meu ver, né? A princípio, uma ação é que ele pega um coração talvez entristecido, ou ocioso, ou angustiado, e a partir do louvor ele vai gerando borbulhando essa transformação de sentimentos, até sentimentos físicos, mas principalmente de autoestima, de fé, algo envolvido com a nossa amplitude da fé. E o outro ponto é que o louvor e a adoração, ele transmite para as pessoas de fora algo que talvez elas não tenham, mas percebem em você quando você canta, né? Eu quero citar aqui um trechozinho do que eu encontrei sobre uma experiência que dois homens, que acredito que a maioria das pessoas conhece, ou pelo menos já ouviu citar o nome deles. Os pastores com certeza conhecem, que é o John Wesley e o Carlos Wesley. Eles tiveram uma experiência que o título do texto aqui é a experiência de John Wesley com um coração aquecido. Diz o seguinte: os irmãos João e Carlos Wesley, pastores anglicanos, embora muito bem intencionados, fracassaram em sua viagem missionária aos Estados Unidos, que durou apenas 18 meses. Frustrado e deprimido, John Wesley exclamou: fui à América evangelizar os índios, mas quem me converterá? Olha só. Durante uma grande tempestade na travessia do Oceano Atlântico, João ficou profundamente impressionado com a confiança e tranquilidade demonstrada por um grupo morável de cristãos pietistas que alegremente cantavam e louvavam o nome de Jesus diante da perspectiva da morte. Olha só. Tal atitude contrastava com os sentimentos de medo da morte e do juízo final. Tais experiências são o início de uma crise que o levará a uma grande descoberta. A partir daqui, meus irmãos, tanto João, principalmente Carlos Wesley, que eram irmãos, Carlos era escritor de grandes hinos, tem hinos hoje que nós cantamos que foram escritos por Carlos Wesley. E eles tinham sido convencidos, eles tinham sido, foram trabalhados na vida e no coração deles a respeito do cristianismo, mas quando eles viram cristãos genuínos que foram tratados de dentro para fora, cantando e adorando no meio de uma tempestade e diante de uma morte iminente, eles viram aquele contraste. Eles viram que havia uma diferença imensa entre o que eles estavam sentindo e a esperança daqueles que adoravam. Eles pensaram: poxa vida, o que esse povo está vivendo aqui? Irmãos, a adoração de um coração genuíno em adoração, um coração genuíno adorador, ela faz com que as pessoas à sua volta percebam que há algo diferente dentro de você. Porque não é mais uma confiança nas suas próprias atitudes. É uma plena certeza de que eu cantando Deus vai me livrar ou não. E se Ele não me livrar, eu estou adorando aquele que depois da morte já vai me resgatar. Na verdade, já me resgatou. Ele só está esperando o momento para me puxar para cima. Queridos, eles perceberam isso e muitas das vezes eu vejo que isso acontece conosco. Já chegou perto de alguém que no momento da adoração você sentia que você adorava, mas que não estava naquele nível, vamos assim dizer nível, né? Ou naquele mesmo espírito de adoração? Já chegou perto de pessoas que parecem que são mais intensas espiritualmente do que você? Isso acontece comigo o tempo todo, porque nós estamos em crescimento. Mas quando nós percebemos isso, significa que nós estamos aquém
daquilo que nós poderíamos estar vivendo, e Deus está usando esse momento para me chamar para uma proximidade com Ele. Por isso é importante demais nós abandonarmos, de verdade, abandonarmos aquelas pessoas que nos afastam de Deus. Sabe aquelas companhias que te conduzem para a perdição? Sabe aquelas pessoas que te convidam para o pecar? Sabe aquelas pessoas que só o fato de estarem perto de você, elas te derrubam, elas te desanimam e elas te afastam do Deus vivo e da presença dele e da sua palavra? Destes aí, Paulo diz, afasta-te deles. E nós também podemos dizer isso com ousadia. Agora, pessoas espirituais, pessoas que são cheias de Deus, pessoas que só o fato de você estar próximo te ajuda a ser alguém melhor, você já sai dali projetando isso na sua vida, são as pessoas que nós temos que estar perto. Essas pessoas fizeram com que, especialmente Carlos Wesley tivesse uma experiência muito interessante. Olha o que ele diz, olha: tenho empregado meus melhores esforços para servir a Deus. Como o amigo que fizera a pergunta parecesse não ficar completamente satisfeito com a resposta, pensou Carlos: pois que? Não são os meus esforços razão suficiente para a esperança? Despojar-me-ia de meus esforços? Nada mais tenho em que confiar. Irmãos, Carlos Wesley estava usando os esforços cristãos que ele aprendeu para poder viver com Deus, e descobriu que era o simples fato dele se entregar e confiar no Senhor que fazia a transformação. Os esforços para agradar a Deus viria já de um coração transformado. Isso não significa, queridos, que a graça me exime de fazer as boas atitudes, de viver como um cristão e de santificar o meu corpo. Pelo contrário, a graça e a salvação pela graça, quando ela é realmente entendida, compreendida, intencionada nas nossas vidas, ela faz com que você haja da mesma forma ou ainda melhor, mas simplesmente por amor a Deus, por obediência ao Senhor, mas não mais pela salvação, porque a salvação já foi te dada. Nós não guardamos o sábado porque nós queremos ser salvos por meio da guarda do sábado. Nós guardamos porque nós amamos o Deus que lá no início de tudo, quando criou a terra em 6 dias, no 7º ele descansou, santificou e separou o sábado. É simplesmente por isso, eu não guardo para ser salvo. Se alguém diz que guarda o sábado para ser salvo, essa pessoa está colocando o sábado maior do que a cruz de Cristo. E isso não é. Jesus veio para nos livrar da maldição que havia na lei, mas por causa do amor de Cristo eu obedeço todas as coisas, inclusive o sábado, porque eu amo. Eu sei que Ele santificou, eu sei que é algo que veio dele. Eu sei que a palavra que diz honra o teu pai e a sua mãe veio de Jesus. Então quando eu vejo algo acontecendo com os meus pais, eu vejo uma necessidade, eu os sirvo. Primeiramente por amor a Deus e segundo por amor a eles. Porque o nosso amor pelos seres humanos, querido, por mais que sejam da nossa casa, ainda pode falhar. Mas se eu realmente fui tocado pelo Espírito Santo, se eu fui ministrado o coração através dessa palavra maravilhosa e ardeu em mim, e eu tenho plena certeza que agora eu sou filho e servo dele pela palavra, irmãos, eu sou obediente em agradecimento. Sou obediente em resposta ao que Deus já fez. Não fomos nós que escolhemos o Senhor. Não fomos nós que escolhemos estar com Deus. Não pense por hora nenhuma que foi você que decidiu, poxa vida, Deus é maravilhoso, eu vou servi-lo agora de todo o meu coração porque Ele é muito bom. E eu estou decidindo fazer isso. Não, jamais pense isso. Se o Espírito Santo não tivesse plantado isso nos nossos corações, nós não conseguiríamos. Mas por causa desse amor, por causa dessa escolha que Ele fez por nós, por causa de Ele nos ter tocado através da palavra que nós lemos e meditamos, irmãos, hoje nós entendemos o plano da salvação e há uma outra vida sendo gerada dentro de nós. Cada dia que passa, comigo buscando santificação, aproximação, melhor eu sou diante de Deus. Não melhor para me aparecer, melhor para eu me tornar grande, mas mais próximo de Deus eu me torno. Há uma passagem no livro de Atos, capítulo 16, verso 25, falando sobre a adoração, que diz o seguinte: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. De repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Irmãos, Paulo e Silas saíram dali,
né? Eles foram libertos e eles converteram o carcereiro. Na verdade, o Espírito Santo fez isso, ele foi batizado, toda a sua casa foi salva. Agora imagina os presos. De primeiro momento está ouvindo dois homens aparentemente loucos numa cela ao lado, cantando com seus pés e mãos presos ao tronco. Imagina só. E eles estão vendo louvor e adoração acontecendo. De repente, eles veem o terremoto, veem as prisões abertas, e aquilo que era só ouvir alguém cantando se tornou agora um temor no coração. A Bíblia não diz o que aconteceu, mas com certeza esses homens mudaram de vida completamente. Aqueles que foram soltos, porque era costume alguns presos serem mortos, aqueles que foram soltos, com certeza, jamais esqueceram essa experiência. É bem provável que eles tenham se convertido, ou pelo menos tenham sido tão impactados que aquilo ali se tornou motivo de história para ser contada para outras pessoas. Imagina depois de tantas confirmações do poder de Deus, e eles ainda juntando a experiência que tiveram com Paulo e Silas. Imagina depois que Paulo e Silas saem da cadeia e eles dizem: poxa vida, esses homens estavam cantando, não eram nada, mas depois do que aconteceu, agora eu sei que eles servem o Deus verdadeiro. Irmãos, a nossa adoração pode mudar a vida das pessoas que nos ouvem. A nossa adoração genuína, ela com certeza vai atingir um objetivo principal, que é o coração do Pai. Mas tem outros objetivos que nós vemos também, que há uma recompensa por trás disso tudo, que é tocar na vida das pessoas, é transformar o ambiente num ambiente de adoração, é para tirar aquele espírito de reclamação, de luxúria, de pecado, de ganância, e transformar um ambiente de adoração onde o Senhor é Rei de todas as coisas e a confiança na sustentabilidade que Ele nos dá se torna algo poderoso. É isso que o Senhor espera de nós como adoradores. Que não sejamos assim como Carlos Wesley antes de ter essa experiência de um coração aquecido, mas que sejamos como depois, que sejamos como aqueles irmãos que cantavam e adoravam, esperando talvez a tempestade passar, ou talvez a morte chegar, mas não importa o que aconteça, eu estou com Deus. Será que o nosso coração está confiante nesse sentido? Será que nós estamos prontos para qualquer coisa que Deus quiser? Porque Jesus vai voltar, queridos. E talvez, se for na nossa época, muitos de nós não veremos a morte. Mas se for depois da nossa época, todos nós veremos a morte. E estamos preparados para viver por Cristo? Porque dizer que morrer por Cristo é uma coisa, mas agora viver por Ele dá mais trabalho. Viver por Ele significa abdicar dos meus prazeres, dos meus medos, dos meus anseios e muitas das vezes até de pessoas à minha volta. Mas há uma recompensa muito grande em cima disso, quando nós realmente tomamos essa decisão.